E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo bastante diferente aqui no canal, porque hoje é dia de indicação. Então, já faz um tempo que eu venho pensando em indicar alguns jogos aqui no canal, mas eu não sabia muito bem como fazer isso. Então, uns dias atrás eu estava jogando um joguinho no celular e achei tão divertido que pensei, Nossa, preciso compartilhar isso. e aí veio a ideia de fazer um top 5 jogos para Android. Só que aqui começou o problema, porque eu fui olhar o meu histórico de jogos na Play Store e acabei relembrando de outros jogos super legais e que não poderiam ficar de fora dessa lista. Então eu pensei em fazer um top 5 dividido em duas partes, ou dois top 5, dois top 5, dois top 5. Um vídeo em duas partes, é isso. Mas que se dane. Vou fazer logo um top 10 e acabou. Só lembrando que minha ideia aqui é reunir jogos simples, mas que me encantaram por algum motivo. Eu sei que tem muitos jogos na Play Store, mas eu confesso que eu tenho preguiça de jogar jogos com tutoriais que levam 2 dias só para você saber as regras e tem que administrar a cidade, batalha, batalha, gira a roleta, coleta coisas, aí faz missões, aí administra a cidade, enfim. Deu para entender, né? Além disso, de todos os celulares que eu tive, o melhor é o que eu tenho hoje, que nem é lá grandes coisas, inclusive. Então isso significa que dificilmente eu conseguia jogar aqueles jogos com super gráficos e com 2 GB só para fazer o download. Sendo assim, os critérios são: 1. O jogo tem que ser legal. 2. Tem que ser fácil de jogar, no sentido mecânico, não de desafio do jogo. 3. Tem que rodar na maioria dos celulares. 4. Tem que ser de graça, ou pelo menos boa parte dele. Ah, e não poderia faltar: 5. Tem que ter alguma ligação com RPG ou fantasia. Bom, vale dizer também que desse top 10, alguns foram muito difíceis de classificar. Isso porque eu gosto bastante de algum deles, então eu queria colocar todos na mesma posição, mas aí não seria um top 10, né? Então, para não enrolar muito, vamos logo para a lista. Não! Tive uma ideia aqui, ó. Vou mandar o título desse vídeo para Cast pedindo para ele mandar um áudio lendo. Assim eu vou usar na vinheta e a gente vê como é que fica. Top 10 jogos para Android com temáticas relacionadas a RPG ou fantasia. Eu acho que essa vinheta ficou meio estranha, né? Não ficou muito bom, não. Tá bom, é o que nós temos. Vamos logo pro top 10. E em 10º lugar, vou colocar aqui um jogo que muita gente que gosta de RPG deve conhecer, ou pelo menos já deve ter visto a cara desse jogo por aí. Estou falando de Dice Hunter. Esse é um jogo onde você é um dadomante, ou seja, alguém que consegue transformar criaturas em dados. É isso mesmo que você ouviu. O jogo é super bonito e você consegue fazer várias combinações de decks. A história é bem simples. Basicamente, um outro ser roubou os dados do Dadomante e os transformou em criaturas novamente. Então, a missão do Dadomante agora é enfrentar essas criaturas e recuperar os seus dados. Aí, ao longo do processo, o jogador pode ir coletando novas criaturas bem no estilo Pokémon, ao mesmo tempo em que também pode evoluir esses dados. E mesmo sendo simples, dá para fazer até que bastante combinação. A mecânica também é simples. Basicamente, você vai jogar os seus dados e utilizar os efeitos com base nos símbolos, seja atacar, defender ou usar um poder especial. Ah, e também é possível bloquear alguns dados, para garantir que você vai ter aquele resultado na sua jogada. O único contra desse jogo é que depois de muito tempo jogando, ele pode se tornar repetitivo, mas até chegar nesse ponto, tenho certeza que você já vai ter se divertido o suficiente. Enfim, por ser uma mistura de Candy Crush com Pokémon, Dice Hunter é o nosso 10º colocado dessa lista. Em 9º lugar eu vou colocar Thrones Kingdom of Humans. Esse é um daqueles jogos onde você é o rei e deve tomar decisões para manter o seu trono. Nesse jogo, os personagens são divididos em 3 grupos: os humanos, os elfos e os anões. E conforme vão aparecendo as situações, você deve escolher entre uma de 2 decisões, deslizando para a esquerda ou para a direita. A ideia aqui é prezar pelo equilíbrio. Cada decisão afeta um dos grupos positivamente ou negativamente. Só que se um dos grupos for muito valorizado, eles podem ganhar confiança o suficiente para dar um golpe de estado.
Já se eles forem desprezados o suficiente, podem criar uma rebelião. Então, às vezes, o jogador, sendo o rei, deve tomar decisões difíceis, mesmo que não sejam as mais confortáveis. Além disso, também é possível acompanhar a duração do seu reinado. E aqui entra outra parte divertida, que é comparar o seu governo com o dos seus amigos. Assim, você e a outra pessoa podem disputar quem consegue manter o reinado por mais tempo. Por ser um jogo simples, bonito e com situações interessantes, fica aqui a indicação. Agora vamos para o 8º lugar. Esse jogo aqui eu inicialmente tinha colocado na 9ª posição, mas depois de jogar ele novamente eu achei que valia a pena dar um ponto a mais, porque olha, eu me diverti tanto quanto da primeira vez que joguei. Estou falando de IQ Dungeon. Esse é um jogo de lógica, onde você acompanha um grupo formado por um cavaleiro, um arqueiro e um mago, que saem numa jornada para derrotar o rei demônio. Nesse jogo você vai ter que desvendar o que deve ser feito a cada fase, buscando soluções super criativas ou que exigem um pensamento lógico. Nessa fase, por exemplo, eu tive que virar o celular de lado para que a pedra caísse. Essa foi a única forma de passar pelos goblins. Mas não se preocupe, se o desafio estiver muito difícil, é só pedir uma dica. Mas cuidado para não usar dicas demais, ou você vai ficar sem. Ao longo do jogo, você vai entendendo melhor a historinha daquele universo, que apesar de simples, ainda encontra espaço para reviravoltas. Vale lembrar também que o jogo possui uma segunda temporada, então mesmo após concluir a história original, você ainda pode continuar se divertindo numa segunda história. Enfim, se você quiser um jogo que desafia sua criatividade, que é divertido e que você pode finalizar em algumas horas, essa é uma ótima opção. Tenho certeza que não vai se arrepender. E em 7º lugar, Bot World. Esse é um jogo onde você controla um treinador de robôs. Sim, esse é mais um jogo que lembra Pokémon. Só que esse lembra ainda mais que o Dice Hunter, porque aqui você literalmente sai pelo mundo explorando o cenário, treinando e adquirindo novos robôs. Aqui nesse jogo você também tem competições, tipo um ginásio Pokémon, e você desafia o mestre do ginásio para ir ganhando mais status e experiência. O jogo tem um gráfico bonito e bastante lugar para explorar, e o combate é feito de forma bem estratégica, onde você vai precisar não só escolher os bots corretos, mas também colocá-los na melhor posição. Eu realmente me senti no mundo de Pokémon, só que com robôs. E como não poderia faltar, além dos bots mais comuns, você também pode construir o seu time com bots raros ou épicos. O diferencial desse jogo, e que me fez colocá-lo nessa lista, foi a imersão que eu tive com ele, pois você consegue conversar com os NPCs, andar pela cidade, entrar em batalhas, aprimorar sua casa, que é um barco na verdade, e as missões são super simples de entender. Os bonequinhos também são bem bonitos, então ponto positivo. Se você quer gastar umas horas com batalhas de robôs, esse é um jogo para você. Esse eu fiquei na dúvida se colocava aqui ou numa posição anterior. Tudo isso por causa de um contra que vou falar mais pro final. Por enquanto, vamos nos apegar às coisas boas. Bom, o jogo que escolhi para a 6ª posição foi Battle Hand. Esse é um dos card games mais divertidos que já joguei, onde as cartas na verdade são os ataques dos personagens. Nesse jogo você consegue montar o seu time com base nos personagens que você vai adquirindo, e vai preparando os ataques a cada turno. A mecânica de Battle Hand é bem diferente dos card games convencionais, e na época que eu descobri esse jogo eu achei bem inovador, principalmente porque ainda não tinha visto nada parecido. Nesse jogo, além de acompanhar a história principal, você consegue fazer missões paralelas para ganhar mais recursos e evoluir os seus personagens, adquirindo novos ataques ou aprimorando os ataques que você já tem. E o legal é que o jogo possui desafios bem difíceis, mas que você vai aprendendo a superar conforme decora o padrão de ataque dos oponentes, ou os tipos de ataques que eles usam. Um outro ponto desse jogo, e que eu particularmente gosto bastante, é que você consegue deixar os personagens treinando sozinhos, ou seja, quando chega naquele ponto do jogo onde você precisa ganhar nível ou passar por uma série de combates para achar recursos, em vez de perder tempo administrando cada combate, você pode simplesmente deixar no automático e fazer outra coisa. Dá para deixar os bonequinhos brigando lá enquanto você vai beber uma água, comer um lanche, tomar um banho. Aí quando você voltar, seus personagens já terão passado por aquela parte mais repetitiva, e você vai poder se dedicar a outras coisas que importam mais.
Agora vamos para o contra que falei no começo, e esse foi o motivo de eu não ter jogado o jogo até o final. E que contra é esse? Estou falando de atualizações. Nossa, como esse jogo tem atualização. Quando você baixa ele, o jogo nem é tão grande assim, mas aí conforme você vai desbloqueando novos lugares, ele sempre pede para você baixar um arquivo novo, para atualizar aquele cenário. Enfim, tudo que você faz, o jogo pede para baixar alguma coisa, aí quando você vai ver, tá quase 1 GB de espaço ocupado. Mas assim, mesmo com esse negócio chato de ficar baixando atualizações, o jogo ainda é super divertido. Tenho certeza que quem jogar vai gostar bastante. Porque é aquilo, mesmo que eu não tenha conseguido chegar até o final, toda a experiência que eu tive até o momento em que decidi parar de jogar foi muito boa. E hoje em dia, muita gente tem celular com bastante capacidade de armazenamento também. Então baixa o jogo e testa. Se você não gostar, é só desinstalar. Mas tenho certeza que esse é um tipo de jogo que vai agradar boa parte do público que gosta de RPG. Informação extra. Fui tentar baixar o jogo aqui e deu erro. Acho que o jogo está em manutenção ou algo assim. Então quem tiver interesse é só ir acompanhando para ver se liberam de novo. É isso. Deu pra ver que eu gastei um tempinho maior no jogo anterior, né? Isso é porque estamos entrando cada vez mais aqui na nata dos jogos dessa lista. E para o quinto lugar eu trouxe Rumble Heroes. Lembra que eu falei que não gostava de jogos que você tem que administrar a cidade? Então, esse aqui é um pouco disso, mas é de forma bem reduzida e intuitiva. Na verdade, vamos começar pelo começo. Você inicia o jogo controlando um único personagem. E aqui, além de enfrentar os inimigos no caminho, você vai coletando recursos, pegando carne, madeira e cristais. Esses recursos poderão ser utilizados para abrir mais espaço no mapa, ou fazer melhorias na vila. E aqui entra a parte de administrar a cidade, só que é algo bem simples. Basicamente, você só tem que evoluir os seus armazéns, que também geram coletas automáticas de recursos. Mas o legal desse jogo, e é por isso que ele está aqui, é que você pode ir montando o seu grupo conforme vai ganhando espaço para novos personagens. E obviamente também pode ir treinando e evoluindo cada membro do grupo. Esse é mais um jogo que usa o artifício de personagens comuns, raros, épicos e lendários, mas conseguir um grupo eficiente é mais fácil do que parece. Ao longo do jogo, você vai deixando o seu grupo mais forte e vai abrindo novos desafios no mapa, derrotando chefões e coletando mais recursos. Aqui também tem um esqueminha de deixar os personagens treinando automaticamente, que pode ser usado para ganhar nível ou coletar materiais que você precisa. E como vocês já sabem, é algo que eu gosto, principalmente porque esse tipo de jogo pode se tornar repetitivo em níveis mais altos. Quem já jogou MMORPG sabe do que eu tô falando. Então nada melhor do que um esquema que os personagens podem ganhar experiência por conta própria, sem você ter que ficar ali em cima. Então tá falado. Se quiser um jogo para montar o seu grupo e explorar cenários, essa é a minha indicação. Bom, agora que chegamos no top 4, o negócio começa a ficar peso pesado, porque com esses jogos aqui você vai ter um outro nível de envolvimento. E para mostrar que não tô de brincadeira, para o quarto lugar dessa lista eu trouxe Dungeons of Dreadrock. Cara, que jogo lindo. A arte é da hora, a música é boa, a história é bacana e a mecânica do jogo é maravilhosa. Para resumir a história desse jogo, vamos dizer que você vai controlar uma personagem, uma jovem como ela é chamada na história. E logo no início, essa jovem e o seu irmão estão diante de uma dungeon, pois segundo os sacerdotes da vila, de tempos em tempos um herói precisaria entrar nessa dungeon para que um mal maior fosse evitado. E também eles falam que as mulheres não podem pegar em armas, pois isso traz azar. Só que pouco depois do seu irmão ter entrado nesse lugar, ela decide entrar também, para ajudar ele. Ela então encontra a espada do irmão caída no chão, e contra tudo que havia aprendido, ela decide usar a espada para resgatar o maninho desaparecido. Aqui começa o jogo, onde você basicamente vai enfrentando os desafios de cada andar, descendo cada vez mais na Dungeon of Dreadrock. Os desafios do jogo misturam testes de lógica com testes de habilidade. Porém, mesmo os testes de habilidade também envolvem algum tipo de lógica. E cara, que jogo inteligente. Sério, tem umas partes que eu fiquei pensando quem foi o desgraçado que criou esse desafio. Eu confesso que em algumas fases eu tive que recorrer às dicas, mas foram poucas, eu juro. E também ao longo do jogo você vai descobrindo mais a história, seja interagindo com o ambiente, se deparando com NPCs pelo caminho ou através dos sonhos da jovem.
O único contra desse jogo é que depois de certo nível começam a aparecer comerciais, e para evitar isso ele pede que você compre a versão paga. Mas aí quem não quiser pagar é só ignorar e ter um pouco de paciência, porque dá para pular os comerciais depois de uns 5 ou 10 segundos no máximo. Esse é um jogo envolvente, com reviravoltas e desafios encantadores, que tenho certeza que você vai gostar. Pode baixar e testar que é 0% de chance de arrependimento. Acredito que a essa altura vocês já devem imaginar que eu gosto bastante de card games e jogos simples. Agora, misture os dois e você vai ter um ser humano viciado. Digo isso porque o nosso terceiro lugar vai para Rogue Adventure. Eu achava que tinha gostado de Hearthstone quando ele foi lançado, mas esse jogo aqui me pegou no fundo do coração. Isso porque ele possui uma mecânica super simples, mas muito inteligente. Primeiro que aqui não tem nem história, você basicamente começa jogando com a classe guerreiro. Depois dá pra ir desbloqueando novas classes, tipo mago, assassino, entre outros. Mas para início você joga de guerreiro, que é o mais basicão. E cada classe tem o seu deck padrão, mas você pode ir alterando conforme o jogo vai avançando. Então se não tem história e a mecânica é super simples, qual é a desse jogo? Bom, a resposta é simples também. Basicamente, você tem que enfrentar 3 níveis de combate, onde cada nível você enfrenta oponentes de um cenário diferente, e no 4º nível já é o cenário do chefão. Fácil, né? Só que não. Eu duvido alguém conseguir vencer esse jogo de primeira. E digo isso porque a ideia de simples foi levada tão a sério nesse jogo que até as descrições das cartas são simples, o que dificulta o entendimento muitas vezes. Então você acaba tendo que testar os efeitos e as habilidades das cartas na prática mesmo. Parece contraintuitivo, mas pelo menos para mim isso acabou sendo mais divertido do que cansativo. E depois que você pega o jeito de jogar com determinada classe, aí as coisas vão ficando mais fáceis e você vai conseguindo chegar cada vez mais longe, até completar os desafios. Tá, mas e depois? Bom, depois você decide se vai fazer tudo de novo com uma classe diferente, ou se vai enfrentar o desafio mais uma vez em um modo mais difícil. No caso de enfrentar em um modo mais difícil, você vai aprendendo a aprimorar o uso daquela classe. Já no caso de começar com uma classe diferente, aí entra outra parada legal. Porque possivelmente, tendo vencido uma vez, você vai pensar: ah, agora eu já aprendi, pode mandar qualquer coisa que eu ganho. Só que não. Ao trocar de classe, a mecânica muda completamente, e cabe ao jogador aprender a jogar tudo de novo. Enfim, só testando que você vai entender. E repetindo, esse é um card game simples, mas maravilhoso. Não é à toa que coloquei ele aqui no meu top 3. Em segundo lugar ficou um jogo que muitos de vocês talvez já conheçam, mas que ainda vale a indicação. E quem ainda não conhece, vale a pena conhecer. Estou falando de Magic Rampage. A princípio você pode achar que é só mais um jogo de plataforma, mas cara, que jogo divertido. Aqui você vai conseguir personalizar o seu personagem e a partir daí começar a descobrir a história, enquanto passa pelos desafios de cada fase. O jogo é razoavelmente grande, no sentido de que você vai conseguir jogar por dias para finalizar. E isso é bom, porque você vai gostar de jogar esse jogo por dias, mas também não é tão grande a ponto de enjoar. É um jogo do tamanho certo e bem adequado à proposta. Sobre a história, resumindo bastante, podemos dizer que você começa descobrindo que um feiticeiro muito poderoso invadiu o castelo, e na verdade está tomando conta daquelas terras. E você, como jogador, vai controlar o herói dessa história, um infiltrado no castelo que vai construindo seus objetivos ao longo do jogo. Já sobre a mecânica, tem aquela coisa básica de pular plataformas, mover caixas, enfrentar inimigos e acionar mecanismos. Mas o legal desse jogo, além da ambientação, é todo o clima de RPG que ele traz, pois você consegue não só ir evoluindo seu personagem, mas também coletando equipamentos, acessando locais secretos e até mudando os tipos de ataque. E vale sempre a pena voltar nas fases anteriores conforme você vai aprendendo a jogar, porque é certeza que você deixou passar algum lugar secreto ou recompensa que pode ajudar. E o legal é que como você possivelmente vai voltar mais forte, você consegue ter uma ideia da sua evolução também. Enfim, se você gosta de jogos de plataforma e está procurando algo divertido para passar o tempo, com bônus de ter um super clima de RPG, Magic Rampage é a escolha certa.
Agora vamos para o primeiríssimo lugar dessa lista, o Jogo dos Jogos. Esse aqui é outro que alguns já devem ter ouvido falar, mas apesar disso, o jogo é menos conhecido do que deveria. E o primeiro lugar vai para Exiled Kingdoms. Sério, que jogo incrível. Eu poderia só falar isso, mas aí seria muito injusto usar tão poucos elogios com esse jogo, porque olha, pouquíssimas vezes eu fiquei tão imerso em algo como eu fiquei aqui. Esse é basicamente um sandbox, onde você consegue explorar todo o continente em busca de missões e aventuras. E não se deixe enganar pelo gráfico retrô, porque na verdade isso é proposital, e nos dá até uma certa nostalgia. Bom, a experiência que eu tive com esse jogo foi parecida com a que eu tive jogando Skyrim, sério. Claro que dando as devidas proporções, mas ainda assim. Nesse jogo, além de conseguir personalizar o seu personagem e distribuir pontos, você consegue falar com praticamente todos os NPCs, acessar o mercado, desbravar florestas, desertos, cavernas, cidades, locais subterrâneos, entre muitos outros. E a história desse jogo é tão rica que você vai inclusive se apegar aos personagens que encontrar pelo caminho. Outra coisa legal é que cada um dos reinos do continente tem uma cultura totalmente diferente uns dos outros. Então, a cada novo local, o seu desejo de exploração vai sendo totalmente renovado. Aqui você também vai encontrar todo tipo de criaturas, começando com o mais simples como goblins e orcs, até outros mais poderosos como gigantes ou dragões. Mas não pense que é só isso. Há tanto bicho aqui que mesmo em níveis mais avançados você ainda acaba descobrindo inimigos novos. Uma coisa que me ganhou jogando esse jogo é que os criadores tiveram o cuidado de colocar profundidade em cada desafio. Nada aqui é tão simples do tipo, vai lá e mata o lobo que cerca a vila. Além da missão principal, você vai se deparar com uma infinidade de sidequests, onde você, através delas, vai entendendo a história de cada local e dos NPCs que vivem ali. É um jogo completo, pode confiar. Não fica devendo em nada para muito jogo de PC moderno. E se você tiver dificuldade ou curiosidade em saber se deixou passar algum segredo, existe ainda uma wiki do jogo, que pode te ajudar bastante em alguns momentos. Mas eu só aconselho a começar a usar a wiki depois de níveis mais avançados, porque senão você vai acabar perdendo parte da graça do jogo, que é a exploração e a satisfação de descobrir algo por conta própria. Mas enfim, para ninguém dizer que eu fiquei aqui um tempão só falando no quanto o jogo é bom e maravilhoso, eu vou falar um contra dele, apesar de que nem é tão contra assim. E digo isso porque a versão gratuita do jogo tem algumas limitações. Nessa versão, você basicamente só vai conseguir explorar um dos reinos, o que consequentemente também limita o número de missões que você pode conseguir completar. Mas ainda assim, mesmo na versão gratuita, ainda há muita coisa para fazer. Então faz o teste, começa a jogar sem compromisso, e se gostar é só comprar o jogo completo. E de verdade, não é nada tão absurdo de caro e vale super a pena. Na época eu tinha pago R$11, mas fui olhar o preço atual e deu uma subidinha. Agora tá por R$22,99, então meio que dobrou, né? Mas sério, vale a pena. Eu comecei jogando a versão gratuita, mas eu tava tão envolvido nas missões e tinha gostado tanto da ideia de exploração que precisei comprar o jogo completo ou eu nunca teria paz. E essa com certeza foi a melhor decisão que eu tomei. Ah, e uma curiosidade interessante para quem for jogar é que dependendo das suas escolhas, algumas missões podem ter finais diferentes. E o próprio final do jogo, na verdade, também pode variar, então fique esperto. Baixe o jogo e depois me diz o que achou. E pra você que chegou até aqui, toma um jogo bônus na sua cara. Sim, eu meio que trapaceei. Isso porque na verdade eu tinha 11 jogos pra indicar, mas esse aqui eu não sabia onde colocar direito porque eu não queria tirar o lugar de nenhum dos outros. Se fosse pra classificar no ranking, esse jogo aqui estaria no top 3 possivelmente, mas aí teria que dispensar um dos outros da lista. Então preferi trazer um jogo muito bom como bônus, em vez de outro, entre aspas, mais fraquinho. Outra coisa que me fez trazer esse jogo aqui é porque acredito que de todos, esse seja o mais famoso. Estou falando de Soul Knight. Que jogo maravilhoso. Tem tirinho, tem porrada, tem magia, tem arminha, tem bichinho, tem dinheiro, tem o que você quiser. Mas sério, esse é um dos melhores jogos que já joguei. E falo isso considerando qualquer tema, não só relacionado a RPG. Aqui você escolhe uma das classes dentre as muitas disponíveis e tenta passar pelos 4 desafios de masmorra, enfrentando os inimigos e tentando chegar até o cristal no final. E o legal é que mesmo que pareça repetitivo, esse jogo tem alguma magia que eu não sei dizer qual é, mas que te
envolve e você simplesmente não se cansa de jogar, ainda mais se ficar testando as classes diferentes. E o que deixa o jogo mais fantástico ainda é que, além de ser um ótimo jogo individual, ainda dá para jogar no modo multiplayer, ou seja, você e seus amigos podem formar tipo um squad para sair dando tirinho e porrada por aí. Por aí que eu falo dentro do jogo, tá? Não façam isso na vida real. O único detalhe sobre esse modo multiplayer é que ele é co-op local, então tem que estar todo mundo na mesma rede para dar certo. Mas é isso aí, jogo topzera, bonito e cheiroso, que é certeza que você vai gostar. Só lembrando que todos os jogos que eu comentei aqui estão disponíveis em português, então nada de desculpas, é só baixar e testar cada um deles. Bom, acho que o vídeo já ficou maior do que eu gostaria, então se você não conhecia algum desses jogos, deixa aqui nos comentários qual você não conhecia. E se você já conhecia, deixa aqui também qual você já conhecia ou qual você gosta mais. E se você jogou algum desses jogos por causa desse vídeo, não deixa de voltar aqui e contar pra gente qual foi sua experiência, mesmo que seja para falar que a indicação foi uma porcaria. Agora, para não faltar, vai aqui aquele pacote básico do YouTube. Então, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha. Esse vídeo mereceu, vai. Deu mal trabalhão para baixar todos os jogos, para gravar a tela e mostrar aqui para vocês. Então, dá essa força que você vai fazer um pequeno canal muito feliz. É isso. Tchau.